Eu sou o Manuel Ângelo Oliveira Terra, portanto nasci cá em Loureiro e o meu pai era de Hull, eh, e casou cá em Loureiro e eu nasci cá em Loureiro e fiz tudo cá em Loureiro. Estudei, depois fui para o Oliveira das Meias, casei, tive filhos, estou a trabalhar cá em Loureiro, portanto a minha vida é feita em Loureiro. De Hull tenho mesmo a descendência do meu pai. Portanto, sou descendente de uma pessoa do e é só por aí. Portanto, e neste momento, depois de muita vida associativa, Teatro Amador do Loureiro e Igreja e muitas outras associações que fiz sempre questão de acompanhar, tornei-me, por força de algumas circunstâncias, presidente da Banda de Música de Loureiro, cargo que hoje ainda assumo. E pronto, acho que a nível de apresentações que é isto, sempre me interessei pelas coisas da terra, pela história, pelas pessoas que se preocupam em pesquisar sobre o património imaterial das terras, e isso leva-me a ter muito interesse por estas situações e, portanto, acho que de apresentações, se acharem que devo dizer mais alguma coisa, que estará feito. Ia perguntar pelo seu percurso escolar. O meu percurso escolar foi o 12º ano. Portanto, e não foi mais, até porque o 12º ano já foi acabado numa fase posterior. Portanto, mas fiz um percurso perfeitamente normal até ao 12º ano. A partir daí, tudo o que tenho feito e tudo o que tenho conseguido, digamos que é de uma forma autodidata. Tenho-me preocupado em saber, em aprender, em pesquisar, em aprofundar os meus conhecimentos, mas de uma forma autodidata. Fale-me então do Teatro Amador. Foi fundado por si? Já existia? Qual foi a sua Não, relação? portanto, eu fui um dos fundadores. Não, eu fazia parte dos grupos juvenis da Freguesia de Loureiro, como qualquer jovem após ter saído da catequese. Portanto, e aos 15 anos, numa apresentação que fizemos de um desses grupos juvenis, um dos elementos que andava já a ensaiar digamos assim, Teatro Amador de Loureiro, que na altura se chamava o Gatel. Não sei se viu alguma qualidade em mim, possivelmente viu, e convidou-me para na altura, a fundar Teatro Amador de Loureiro. Portanto, eu assumi de imediato essa condição. Gostei muito da experiência. Fiz parte dos sócios fundadores do Teatro Amador de Loureiro, em escritura pública realizada. Entretanto, foi tendo apresentações várias. Fomos inclusive ao estrangeiro, França, Itália, andamos por aí em algumas turnés, digamos assim, junto dos imigrantes, nessas terras. E pronto, e foi uma experiência agradável que depois de me casar ainda andei mais um tempo, mas depois de me casar, por uma questão de ter decidido ter filhos, afastei-me um bocado do teatro. Entretanto, o teatro também, talvez por uma questão da evolução de novas tecnologias e destas coisas da internet e da grande oferta que estavam a fazer aos jovens e não jovens nessa altura, porque já era fácil sair de casa. Nesse tempo o teatro teve uma quebra, hoje existe de uma forma menos ativa, portanto, ainda gostaria de ir para palco, tenho uma certa paixão pelo teatro, pela cena, essencialmente. Mas quem sabe um dia destes. Por volta de que ano é que falava da fundação do teatro? Isso foi por volta de que ano? Só para me Olha, nós localizar. estamos a falar do teatro por volta de 1982. 1982. Depois nós, em 86, já fizemos uma internacionalização, que foi a França. Entretanto, corremos o país de uma forma geral. Mas por volta de 82, não tenho presente aqui a data agora. Mas, entretanto, o meu filho... tive filhos, não é? O meu filho começou naquelas lides que hoje os filhos andam todos. Foi para a música, foi para a piscina, foi para uma série de atividades. E depois de ter ido para a escolinha da Banda de Música de Loureiro, portanto, cresceu na música, acabou por seguir a carreira musical e académica musical, foi para a Escola Superior de Música de Lisboa e foi para a Banda de Música da Terra, que é a Banda de Música de Loureiro, uma conceituada banda.
E isso levou-me a aproximar da banda, a entretanto ser convidado a fazer parte dos órgãos sociais, primeiro a ajudar a banda, depois a ir para secretário da Assembleia. Quando dei por ela era presidente da banda. Não me pergunto porquê, mas são as circunstâncias da dificuldade que há em arranjar pessoas para as direções das associações neste momento. Epá, a minha ligação à banda, através do meu filho, levou-me a ser hoje presidente da banda. Já o sou há 5 anos. E pronto, e foi mais uma carga de trabalhos que eu arranjei, mas que me está a dar um gozo imenso. Olhando agora para trás, qual é que foi a importância desse associativismo do teatro aí para a região? Ou seja, muita gente aderia ao teatro. Qual é que era a importância dessa associação a nível social e a nível cultural aí para a região do Loureiro? Na altura que o teatro se fundou, era algo extraordinário. E deixa-me fazer aqui uma pequena introdução, que é, nós íamos para o teatro, íamos para a banda, porque era a única forma que tínhamos, deixe-me dizer-lhe isto, de sair de casa. Ou seja, uma atividade que fizesse sentido era aquela que os nossos pais, com 15 anos, na altura que eu entrei para o teatro, 16, me deixavam sair de casa, porque eu ia para o ensaio do teatro, portanto estava num local supostamente seguro e não andava por aí numa vadiagem qualquer ou a fazer aquilo que não devia. É evidente que as primeiras apresentações do teatro de que eu fiz, e recordo-me como se fosse hoje, eram de salão paroquial de Loureiro cheio, a arrebentar pelas costuras, e tínhamos de fazer outra apresentação no dia a seguir, para que toda a gente pudesse ter acesso a isto. E estamos a falar num salão que levava cerca de 300 pessoas. Portanto, as pessoas adoravam as atividades, e o teatro foi uma das atividades que Loureiro teve, que marcou seriamente a freguesia. Depois da banda de música, estou convencido que a banda de música nasce em 1899, portanto o teatro nasce em 1982, estamos a falar quase 100 anos depois. Mas a banda de música passou-se exatamente o mesmo. Portanto, e o teatro era isto. O teatro era, as pessoas saíam de casa e dedicavam-se a uma atividade para o poderem fazer. É evidente que isto alargava horizontes. Eu conheci a França, conheci a Itália, através do Teatro Amador de Loureiro. Portanto, e talvez se não fosse assim, a minha vida, o meu percurso, não teria sido o mesmo se não tivesse entrado para o teatro. Estou eu a dizê-lo com conhecimento de causa. Eu talvez tivesse uma vida muito mais monótona e talvez estivesse num sossego que não me permitisse digamos assim, esta vida preenchida que eu tive desde que entrei para o teatro. O Sr. Manuel Terra fez referência também à igreja, à vida associativa da igreja aí em Loureiro. Se nos puder também contar um bocadinho dessa experiência. Fizemos o percurso catequético normal, não é? Até à 4ª classe, a comunhão solene, primeira comunhão solene, e depois entramos naquela fase muito interessante, que a partir de uma certa altura, e estou convencido que talvez em Loureiro a partir de 1972, que era os grupos de jovens, chamavam-lhe na altura a perseverança, ou seja, a catequese após a comunhão solene, que era o compromisso que nós deixávamos, digamos assim, para com a Igreja nessa altura. E veio a perseverança, criada por um padre, se não estou em erro, o padre Manuel Alves de Paiva, que era a catequese dos jovens, uma catequese pós-catequese, ou seja, e em que se abordavam assuntos da juventude, e em que as pessoas já começavam a ter 12, 13, 14 anos e que já começavam a gostar muito de ter amigos, especialmente amigas, e portanto íamos para a catequese, para a perseverança, que era um sítio onde se podia estar com amigos, onde se podia conviver mais facilmente com pessoas e onde se juntavam pessoas de vários sítios da freguesia, neste caso. Era uma pós-graduação em que toda a gente aderia pela razão de nos juntarmos, de ser aqueles amigos que andavam ali e de conhecer outras pessoas, outros amigos. Nesses grupos era frequente fazerem-se determinadas atividades, teatro, música, jogos, coisas assim do género que entretinham a juventude, aos domingos à tarde, quase sempre. E depois havia o salão paroquial, que tinha um barzinho e que nós nos juntávamos ali a jogar ping-pong. Havia uma sala, e ainda hoje existe,
um salão que tinha 3 mesas de ping-pong, e nós passávamos a tarde ali a conversar uns com os outros, a namoriscar e dentro destas atividades. É evidente que estas atividades davam alguma visibilidade aos jovens mais destemidos, digamos assim, e davam alguma visibilidade, e elas eram chamadas a participar nas outras atividades da freguesia, bandas de música, teatro, orfeão, e portanto os jovens eram de uma certa maneira recrutados a partir destes grupos. E pronto, e depois a partir daí era aquele subir de patamar até ao namoro, casamento e por aí assim, que normalmente era feito dentro deste ambiente de juventude. Aqui conheci a namorada, foi aqui que eu conheci a minha esposa, e portanto estivemos juntos nos grupos jovens, estivemos juntos no bar da igreja, fomos leitores, a minha esposa foi catequista, eu não tinha vocação para ser catequista, mas fomos leitores e andamos sempre ligados a esta atividade até ao casamento. No casamento pós ainda conseguimos, depois que o filho nasceu dedicamos-nos à vida familiar. Portanto, o associativismo em Loureiro, nessa altura, era muito grande. Sim, 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 sim. Ainda hoje participam. Ainda hoje a vida associativa de Loureiro é grande. Aliás, tem um tecido associativo muito grande. A participação é que já não se pode considerar tão grande como nessa altura. Mas era como eu lhe dizia há um bocado, a oferta hoje é demasiada. Portanto, e daí a maior participação da altura dos jovens em qualquer coisa, porque a oferta era pequena, era aquilo. E os jovens dedicavam-se de alma e coração ao que tinham. Hoje a dispersão é grande porque a oferta é enorme e a liberdade também. Eu lhe perguntar precisamente se a banda continua e se sempre teve este papel até de formação musical, ou seja, se os músicos que compõem a banda de Loureiro são na sua maioria formados na escola, e portanto se a banda tem esse papel social de permitir aos jovens da zona aprenderem a tocar um conjunto de instrumentos e terem um primeiro contacto com a música. Claro, nós fomos, a banda de música de Loureiro, e para vocês também saberem, foi pioneira na criação de uma escola de música dentro do género, não sendo oficial, e nunca lutamos para que isso acontecesse. Portanto, a escola de música é o alfobre da banda. É lá que nascem elementos para alimentar a banda com formação musical qualificada, não é? Portanto, a partir da escola de música, depois as pessoas que têm mais apetências e mais gosto seguiram, o caso do meu filho e muitos outros. O nosso maestro de hoje seguiu a carreira profissional da música e nasceu na banda de música de Loureiro. O maestro da banda de Feijões, o Bruno Costa, também nasceu na banda de música de Loureiro. Temos uma pessoa na Suíça que está no mundo da música da alta roda, digamos assim, dos teatros de Viena da Áustria, que nasceu na banda de música de Loureiro, a de Oliveira das Meias, e muitos outros que estão na parte profissional a nível de música, que nasceram na escola da banda de música de Loureiro. Portanto, e isto para dizer o quê? É que antes as pessoas tocavam quase só de ouvido, depois houve necessidade, eram todos velhos, a qualidade musical não era grande, nascer uma escola de música para ensinar pessoas a terem qualidade. Pronto, isso aconteceu. A escola tornou-se numa referência, hoje temos 80 e poucos alunos, estamos parados devido à pandemia, mas iremos regressar para o mês que vem, se Deus quiser. E isto também porquê? Porque hoje os ciclos de permanência na banda já não são músicos de 80 anos, não é? Ou que estiveram 50 anos na banda, como ainda temos lá 2 músicos com 44 anos de banda. Os ciclos de banda hoje, para uma pessoa que estuda, são de meia dúzia de anos. 10, 12, 13, porque as pessoas evoluem. Quando é na parte da música tem de voar e nós não lhe podemos cortar as asas e ficamos felizes que eles voem. E depois a outros níveis profissionais que as pessoas se formam, seguem caminhos profissionais que os obriga a terem uma atividade intensa e nem sempre conseguem ter tempo para conciliar a banda com a atividade profissional. Portanto, e como os ciclos hoje estão pequenos, a escola tem de estar constantemente a dar frutos. E isso é hoje uma preocupação enorme das direções das bandas, e eu falo pela minha, porque a nossa escola tem de pôr sempre 4, 5 músicos por ano para que as coisas corram e para que a banda esteja equilibrada e mantenha o nível artístico que as bandas a partir de uma certa altura atingiram. Estamos a falar de há 50 anos de bandas que tinham 30 elementos,
Hoje têm 74, o caso da Banda de Loureiro, e tocam obras que algumas orquestras tocam. E, portanto, esse nível artístico aumentou de tal forma que nós hoje, direções, para que ele não deixe, não baixe, que não pode baixar, não é? Temos de manter a performance, temos de ter uma escola constantemente a funcionar, com professores de referência, para que a banda esteja sempre alimentada. Em que ano, mais ou menos, é que o Sr. Manuel Terra se começou a envolver no associativismo do Loureiro? Lembra-se assim de um ano que tenha entrado para a vida associativa? Deixe-me aqui fazer uma... Eu entrei para a vida associativa com 15 anos. Portanto, para a vida associativa dita de trabalho, de fazer. Depois acabei por começar a entrar para a vida associativa de uma forma nas direções, normalmente em Assembleias Gerais, e depois mas 1980 foi a minha entrada, o ano que marcou a minha entrada na vida associativa. Portanto, e depois a partir daí eu nunca mais parei. Epá, isto depois também se torna um vício, e também depois já aumentou uma preocupação para as coisas da terra. Portanto, eu sou sócio das associações todas da minha terra e algumas de fora, e portanto por uma questão de me manter próximo, também por uma questão de ajudar, porque faz falta ajudar estas coletividades, e porque gosto muito de ver os jovens ocupados em atividades que eles são bons a fazer, e hoje dominam as tecnologias, então são bons demais. E portanto, desde 1980 é o ano que marca a minha entrada e que me leva a presidente da Banda de Música de Loureiro, que me levou também de alguma forma a passar pela política, a Assembleia de Freguesia de Loureiro. O Sr. Manuel Terra já tinha falado que a vida associativa já não tem tanta participação como tinha antigamente, mas que outras características que tenham evoluído positivo ou negativamente é que o Sr. Manuel Terra destaca? Falo desde já da associação que represento. A criação da Escola de Música marca efetivamente uma etapa, um marco histórico da Banda de Música de Loureiro, que a partir da criação da Escola de Música a banda cresce artisticamente de uma forma que não há memória. Portanto, hoje as bandas tocam obras de orquestras sinfónicas e tocam-nas bem, e cresceram, e daí mais uma preocupação. Portanto, a criação de escolas, a criação das escolinhas de futebol, a criação de caçar talentos, estas coisas todas vieram trazer a formação, a possibilidade que as pessoas, a partir de uma certa altura, que os pais começaram a ter interesse e começaram a poder economicamente dar aos filhos, trouxe também uma vida diferente à vida associativa. Trouxe pessoas mais bem formadas, trouxe pessoas com interesse e com potencialidades, e digamos assim, o facto das pessoas irem para fora estudar e irem conhecer outros mundos acabou por importar para as nossas associações experiências diferentes e vivências diferentes que também nos ajudaram a crescer. E portanto este poder económico levou que as pessoas pudessem partir para fora para estudar. Imagine, uma pessoa que pode ir para a universidade traz automaticamente uma experiência diferente da terra onde passou, onde esteve, e isso ajuda muito a que as associações das terras naturais cresçam. A evolução foi terrível. No entanto, há uma evolução que eu considero que não é uma evolução que tenha ajudado o mundo associativo, digamos, numa das partes, que é o caçar talentos, que é a evolução digital, a evolução... essa não ajudou muito porque fez com que as pessoas tivessem acesso a um número de ofertas, de estar em casa, de ver cinema em casa, de ter internet, de buscar tudo em casa, de fazer quase tudo em casa, agora até de fazer uma reunião em casa. Imagino que é uma coisa espetacular quando nós nos sentamos a uma mesa e falamos todos e trocamos experiências. Esta parte social, digamos assim, o convívio, a amizade, acho que se perdeu um bocado. E era muito por aí que vinha o crescimento das associações na década de 80. Era precisamente por a ausência
de, de, de coisas para fazer, de atividade, que as pessoas se reuniam nas atividades que houvessem e procuravam, às vezes até lutavam para entrar numa dessas associações para, digamos assim, poderem ir de autocarro à festa de Pegarinhos, ir até a França, ir até a Itália e por aí assim. Hoje temos um nível artístico superior, uma formação superior, mas temos uma crise de direções, por exemplo. É muito difícil arranjar uma pessoa para me suceder daqui a 3 anos. Foi o que aconteceu e por isso é que eu caí na direção. As coisas não acontecem por interesse, acontecem quase por uma obrigação. Isso não é bom. Portanto, e este talvez tenha sido o grande defeito e o grande prejuízo para as associações, a evolução tecnológica e a oferta que, entretanto, foi crescendo desmesuradamente. Quais é que são os principais desafios que o Sr. Manuel Terra vê para continuar o associativismo, talvez não presencial, mas quais é que são os principais desafios que o Sr. Manuel Terra vê e encara nestes tempos de pandemia para dar continuidade a essa vida associativa aí em Loureiro? Olha, isso é uma discussão que vem já desde maio do ano passado. Ou seja, o grande problema e o que me preocupa dentro da banda, e estou certo que estou a falar por o grande número de associações de Loureiro e outras, é uma crise de motivação que vai acontecer quase de certeza. Ou seja, uma banda amadora, que é o nosso caso, só tem pessoas de Loureiro, só tem pessoas formadas na Escola de Música de Loureiro. Foi uma opção não termos músicos contratados e felizmente que fizemos essa opção, mas eu tenho medo, e isto me preocupa, não tanto a parte financeira, mas o regresso. Porque isto cria uma desmotivação. Sexta-feira é um dia de ensaio, por norma, em que as pessoas se juntam, no final do ensaio bebem uns copos, se divertem, contam umas anedotas e falam do que foi uma semana de trabalho, outros de diversão. Um ano após, ou seja, nós estivemos parados até agosto, julho, começamos a ensaiar, fizemos um concerto em setembro e imediatamente a seguir tivemos de parar outra vez, porque a pandemia nos obrigou e nós também, por uma questão de respeito pelos outros e por uma associação que tem 74 pessoas, não estamos a falar de meia dúzia, portanto é perigoso. Portanto resolvemos parar e agora preocupa-me o regresso, preocupa-me a motivação do regresso. E acho que esta é a grande preocupação. Eu falava há dias com o presidente do Clube Desportivo de Loureiro e ele disse-me: eu vou ter de certeza no regresso menos 30 a 40 formandos. Ou seja, um clube de formação, que é o caso do Clube Desportivo de Loureiro, está com esta preocupação. Eu estou com a preocupação de que há pessoas que talvez se acomodem ao sofá, talvez se acomodem às novas tecnologias e talvez não tenham tanto interesse em vir à banda à sexta-feira às 9h30 da noite. Portanto, este é um problema da pandemia, é aquele que eu vejo, é aquele que me preocupa. Estamos a fazer tudo para que isso não aconteça, portanto, temos mantido contacto com as pessoas, temos feito desafios para que eles façam alguma coisa online. Estão neste momento alguns alunos da Escola de Música a ter, com professores que são da Banda de Música de Loureiro a ter aulas online, mas realmente a desmotivação preocupa-me. Neste caso, preocupa-me. Um ano, uma banda parada é uma coisa inédita na Banda de Música de Loureiro. Uma banda com 120 anos, acho que nunca aconteceu tal. Não aconteceu. E portanto, isso preocupa. Como é que o Sr. Manuel Terra olha, na atualidade, para a sua terra, para Loureiro? Olha, eu olho para Loureiro precisamente no sentido contrário de que falou. Portanto, Loureiro cresceu, está a crescer, talvez por força de algumas infraestruturas que se foram criando na região muito próximo. A zona industrial Loureiro é o exemplo disso, portanto há uma procura grande. Neste momento não há casas para alugar em Loureiro. Loureiro cresceu. Pode não ter crescido muito a nível populacional, mas cresceu a nível de infraestruturas, a nível de qualidade de vida, cresceu. Talvez não tanto como devesse, mas acho que andou
no sentido contrário, precisamente em contraciclo. E está a crescer mais, portanto, esta fase das infraestruturas que se estão a fazer na zona industrial do Loureiro e que está a trazer, portanto, a pedir funcionários e mão de obra qualificada, está a fazer com que o Loureiro tenha uma procura de casas e de infraestruturas para que as pessoas se possam fixar. Portanto, isso está a acontecer. Acho que o Loureiro que é um bom exemplo de que o investimento que está a ser feito deu resultado. Portanto, está a fixar pessoas. Isso é muito bom. Acho que o Loureiro está no bom caminho.